Oi, gente. Vamos dar continuidade aos termos essenciais da oração, tá? Vimos os tipos de sujeito. Agora iremos ver a questão do predicado. Eu disponibilizei o vídeo lá sobre os tipos de verbos e eu irei revisar também aqui com vocês, tá bom? Bem, lembrando, né, que o predicado é aquela parte da oração que declara alguma coisa a respeito do sujeito, né? E lembrando sempre que o predicado vai conter o verbo. Temos 3 tipos de predicado. Temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal, que aí será a junção dos dois, certo? Mas para isso, né, eu disponibilizei lá o vídeo de tipos de verbos. Iremos revisar. Temos 2 tipos de verbos. Temos o verbo de ligação e o verbo significativo, certo? O verbo de ligação, a única função que ele vai ter é de ligar o sujeito ao seu predicativo. O predicativo nada mais é que uma característica, tá? Será aí uma característica atribuída ao sujeito, tá? Essa característica ela pode ser o modo de ser ou estar do sujeito, tá? Então, esses verbos de ligação, eles irão apenas ligar, né, o sujeito à sua característica, tá? Bem, como vocês que assistiu, né, o vídeo sobre os tipos de verbo, tinha lá os mais comuns, né, de ligação, que é ser, estar, entre outros, né? Que eu irei colocar aqui também para vocês, tá bom? Bem, vamos analisar essa oração que eu coloquei aqui. Segundo Mori, o cérebro era uma substância úmida e desestruturada. Para começar a analisar, a gente vai localizar o sujeito e iremos isolar o predicado, tá? Localizando o verbo, né? Temos aqui o verbo era. E fazemos uma pergunta, né? Sempre fazemos uma pergunta: o que ou quem, né? Então, o que era uma substância úmida e desestruturada? O cérebro, né? Então, o cérebro será aqui o nosso sujeito. O nosso sujeito. Aqui nós temos o verbo de ligação, porque um dos verbos de ligação é o verbo estar. Então, o verbo de ligação. E todo o resto é o nosso predicado. Ou, nesse caso, o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Que é uma característica ou modo que esse sujeito está. Certo? Uma outra questão dos verbos de ligação é que ele pode vir subtendido. O que seria subtendido? Ele não estará escrito na oração, mas conseguimos identificá-lo. É parecido com o sujeito oculto. Ele não está escrito, mas pela terminação do verbo conseguimos identificar, tá? Então aqui, ó, nessa oração. As funcionárias da fábrica entravam no ônibus apressadas. Então, eu posso perceber aqui, ó, que está subtendido
o verbo de ligação. Olha só. Se eu falar assim, as funcionárias da fábrica entravam no ônibus e estavam apressadas. Porque apressadas, né, é o predicativo do sujeito, é o estado que esse sujeito estava, certo? Então percebam que esse verbo aqui de ligação, ele está subtendido. Não está escrito na oração, mas podemos perceber, né, que se for colocado na oração, não irá perder, não irá prejudicar o contexto da oração, e sim acrescentar ainda mais, certo? Isso pode acontecer em algumas orações. Bem, mudando do verbo de ligação, temos os verbos significativos, tá? Ou um outro nome é nocionais. Ali ele vai expressar por si mesmo uma informação, tá? Ou seja, ele tem um sentido próprio. Ele é um verbo significativo, então ele tem um sentido próprio, tá? Coloquei alguns verbos aqui significativos, que é o verbo pensar, gostar, querer, estudar, subir, tá? Por exemplo, se eu colocar uma oração da seguinte forma, as flores morreram. Ponto. O verbo morrer, por si só, ele é um verbo significativo, tá? Não precisa de complemento. Certo? Então, dependendo do contexto que o verbo significativo está, ele não vai precisar de um complemento, certo? E a classificação desses verbos significativos será 2. Será verbo intransitivo e o verbo transitivo, tá? Teremos 2 tipos de verbo, intransitivo e transitivo. Os verbos intransitivos é aquele que ele inicia, no caso, ele não precisa de um complemento, tá? Intransitivo, ele por si só tem uma ideia completa. É um verbo que tem uma ideia completa, tá? E ele não requer complemento para ter um sentido. Já o verbo transitivo é o contrário. Ele precisa, né, de um complemento para ter sentido, tá? Ele precisa de um outro termo, que esse termo nós chamamos de objeto, esse complemento, certo? Para que ele possa ter um sentido. Deixa eu colocar um exemplo aqui de verbo intransitivo. Vou colocar aqui em cima. Olha só, se eu escrever assim, ó. No horizonte, um majestoso sol de verão nascia. Então percebam o seguinte: o que nascia, né? Um majestoso sol de verão. Então essa parte aqui é o nosso sujeito da oração. Nascia. A partir da palavra, do verbo nascer, eu não preciso mais de complemento, tá? Não preciso mais colocar nada mais para completar o sentido, certo? Por si só, né, a gente compreende toda a oração. Então, a ideia está completa.
Bem, então, quando falamos sobre verbo transitivo, né, será os verbos que vai precisar de complemento. Por exemplo, se eu falar assim, uma oração que diz o seguinte: muitos pesquisadores investigam Aí vocês poderiam me perguntar o seguinte: investigam o quê? Né? Então, o verbo investigar precisa de um complemento, né? Porque se a gente só fala, os pesquisadores investigam. Tá, mas o que é que eles investigam? Aí ele precisa de complemento esse verbo. Eu colocaria os mistérios do cérebro. Pronto. Então, tudo isso daqui, que eu acabei de colocar essa outra informação, para esse verbo transitivo ter um sentido, né? Nós chamamos de objeto, tá? Chamamos de objeto. E esse objeto, né? Ele será o elemento sobre o qual recai o fato verbal. Então, qual foi o fato verbal de investigar? Né? Investigar o quê? Os mistérios do cérebro, tá? Então, vocês percebem que terá, né, verbos que vai precisar de um complemento para que o leitor, né, consiga compreender o sentido completo da oração, certo? Bem, os verbos transitivos, eles são divididos em 3. Eu vou gravar um outro vídeo, tá? Porque para o vídeo não ficar tão longo, que fica chato de assistir. Então, eu irei gravar um outro vídeo para ficar mais curto, tá bom?